14º domingo do tempo comum de nossa liturgia. Nos chama a conhecer o Pai revelado no Filho. É para respondermos que Deus conhecemos, como pensamos esse Deus, como dizemos desse Deus, e de que maneira esse Deus se faz presente na minha vida. O nosso ser cristão, ele tem uma revelação maior de Deus. Deus não é só aquele demiurgo, aquele ser superior que está nas alturas de forma inatingível. O Deus cristão é o Deus da proximidade. Nós o conhecemos na obra da criação. Se encantamos pela criação, nós começamos a louvar a Deus na obra da criação. Nós o conhecemos na obra da redenção, nós o conhecemos no Filho. Se refletimos, meditamos, contemplamos o Filho e a obra da redenção, nós conhecemos mais a Deus. Nós o conhecemos pelo Espírito que nos foi dado, o Espírito da filiação divina, o Espírito que mora em nós. Então, ele está em nós, a presença divina de Deus pelo Espírito, nos fazendo sentir esse Deus que permanece, veio até nós no Filho e quis permanecer em nós e conosco. Seja pelo Filho, seja pelo Espírito que nos foi dado. O sentir-se um Deus próximo de nós, que nos ama, que nos quer todo bem, isso Ele nos mostrou no Seu Filho, nos leva também a uma resposta. Ora para com Ele, de quem queremos nos aproximar sempre mais, ora por aqueles que estão à nossa volta, através dos quais Ele também se revela. E assim Ele se revela 2 vezes por meio das pessoas. Revela por meio das pessoas, porque somos todos da mesma criação. Temos a mesma condição criatural. Já não deveríamos ter estranhezas entre nós, porque o mesmo Deus amorosamente nos criou. Depois nós temos nele a condição filial, no Filho. Nos faz olhar uns para os outros como irmãos, e querer bem uns aos outros como irmãos. Então, olhar para as pessoas que estão à nossa volta, que convivem conosco. Ali está o meu irmão. Este é meu irmão, esta é minha irmã em Cristo. Que o Espírito de Deus que mora em mim é o Espírito de Deus que mora nele também, ou nela também. Precisamos, para conhecer Deus mais profundamente, sermos mais humildes. A soberba, a arrogância fecha o nosso coração para Deus e também fecha para o próximo. Jesus hoje está bem dizendo ao Pai: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos. Imediatamente Jesus tem ali como sábios e entendidos, escribas, mestres da lei e fariseus, que apropriaram-se da palavra de Deus, começaram a sustentar uma religião só de preceito, de muito julgamento e condenação e de pouco amor, de pouca doação. Para não dizer, talvez, de nada. Substituiu a misericórdia pela lei.
mais julga e condena do que ama. Então nós temos que ver esse erro na religião do tempo de Jesus para não repetirmos este erro na religião do nosso tempo. A casa de Israel, o povo eleito de Deus, recebeu os mandamentos para que aprendesse a amar mais a Deus e a amar mais as pessoas. E foi transformando esses mandamentos numa série de preceitos pesados, muito punitivos. E aí as pessoas começaram a ser separadas umas das outras como puras e impuras. Simplesmente como santas e pecadoras, como merecedoras da amizade com Deus ou sujeitas à condenação. Temos que lembrar as bem-aventuranças. A primeira delas, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Felizes os humildes. Religião que não educa a pessoa na humildade, não cumpre com o seu papel. Religião que torna as pessoas arrogantes e soberbas, não é cristã. Lá no Antigo Testamento, em Zacarias, está a promessa que foi realizada em Jesus. Exulta a cidade de Sião, Jerusalém, agora é a igreja, o povo eleito de Deus, lá é a casa de Israel. Eis que vem ao teu encontro, ele é justo e salva. O Senhor vem ao teu encontro, ele é justo e salva. É humilde. Vem montado num jumento. Um potro cria de jumenta. O Filho de Deus não fez do ser igual a Deus uma usurpação. Esvaziou-se a si mesmo, fazendo-se em tudo igual aos homens, menos no pecado. Às vezes nós, às custas de muito pouca coisa, achamos que somos mais importantes. E aí entram muitos preconceitos e discriminações que vão virando fardos pesados e fazem sofrer as pessoas. Preconceito de etnia, de raça, de cultura, de cor, preconceito de orientação sexual, preconceito de opção religiosa. E nós vamos criando uma confusão. Isso vai nos contrapondo uns aos outros. Não somos adversários uns dos outros, somos irmãos. Religião não é para pôr as pessoas umas contra as outras como adversárias, que julgam, condenam e perseguem. Religião que leva uma pessoa a perseguir a outra não é cristã. Não foi isso que Cristo fez nem ensinou a fazer. Ele nasceu lá em Belém, não havia lugar para ele nas hospedarias. Para dizer que Deus vai nascer a partir do lugar da mais explícita humildade. Para que ninguém se faça arrogante. Pelo estudo que tem, pelo dinheiro que tem, pela profissão que tem, seja lá o que for. Que ninguém se torne soberbo e arrogante por causa disso. Nasça lá em Belém. Vai lá nascer. Ser colocado numa manjedoura. Nasça. Venha de Belém para cá. Suba para Samaria. Suba para o lugar onde as pessoas sofrem mais, passam mais dificuldades. Passem por ali. Aprendam a ser humildes, aprendam a ser bons. Tenham sensibilidade pela dor do outro, pela dificuldade do outro, pelo sofrimento do outro. É isso que Jesus fez vivendo entre nós, esvaziando a si mesmo,
Jesus já pôs fim aos conflitos, às guerras. Por que tanta guerra? Por que tanto conflito? Ele vai eliminar os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, vai quebrar o arco dos guerreiros. Ele já fez isso. Ele é o príncipe da paz. Religião que leva a violência para dentro da pessoa e a torna violenta, não é cristã. E deixa a pessoa ainda, não é só com arco na mão, não, com armas diversas nas mãos. Jesus já tirou o arco, que naquela época representava a arma. Ele já falou, vamos parar com esse negócio de guerreiros. De carros de guerra. Estamos vendo o horror da guerra em tantos lugares, que o Papa Francisco chama Terceira Guerra Mundial, em focos. São tantos os lugares em guerras e em conflitos, que nós estamos em estado de guerra. O mundo está em estado de guerra. Na fronteira dos países, países que invadem uns aos outros, brigas religiosas, brigas culturais, as periferias socialmente abandonadas, economicamente abandonadas, onde se mata absurdamente as pessoas, onde quase a metade dos jovens morrem antes de se tornar adultos. Isso tudo é guerra. Isso não está normal. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É Jesus e o Evangelho. Cristo ensinou um só domínio, que se estendeu de ponta a ponta, de mar a mar, no mundo todo. O que Ele quer que chegue aos confins da terra é a sua paz. A igreja é chamada a levar a paz aos confins da terra, levar o amor aos confins da terra, levar a fraternidade aos confins da terra. O Papa Francisco corre mundos para falar de amor, de paz, para falar da grandeza da criação, para pedir os líderes políticos e religiosos que não alimentem conflitos e guerras. De mar a mar. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Humildade e pureza de coração. A humildade nos faz sentir e entrar no reino de Deus. E a entender o amor fraterno. A entender a verdade, o bem, a doação, a paz. Sem humildade, nada disso significa para nós. A nossa arrogância fala mais alto. A nossa soberba fala mais alto. O nosso estudo, o nosso dinheiro, a nossa profissão falam mais alto. E passamos a pisar uns nos outros. Felizes os pobres no espírito, deles é o reino do céu. Nós só começamos a ser verdadeiramente cristãos, membros do povo de Deus, a família de Deus, participantes do reino de Deus, quando a humildade, de fato, é construída e alimentada dentro de nós. E é o Espírito Santo que nos ajuda nesse processo. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Então Jesus está diante de mestres da lei, de escribas e fariseus, que não têm humildade e que não têm coração puro. Que não são capazes de enxergar em Jesus o enviado de Deus. Porque querem uma pessoa com mais ostentação e poder terreno.
com mais domínio e tirania, com seus carros, seus cavalos, seus arcos. Jesus é pequeno demais para eles. Muita gente hoje não quer Jesus pelo Evangelho, porque o Jesus do Evangelho parece que é pequeno demais para suas arrogâncias, suas soberbas, suas tiranias. Esse Jesus é pequeno demais para quem está cheio de orgulho, para quem é muito arrogante. Ele é insuportável. E aí temos que criar outro. Criar aquele que nos legitima na nossa maneira de querer a fé e a religião. E aí a religião vai sendo distorcida, vai perdendo o seu foco e vai virando um jogo de interesse como está o mundo em que vivemos. Religião não é lugar de jogo de interesse. Religião tem uma base sólida. Essa base sólida chama Jesus, chama Evangelho. Sim, Pai. Assim é do vosso agrado, falar com os pequenos, falar com os humildes. Tudo me foi entregue pelo meu Pai, e isso não se tornou soberba e grandeza humana em Jesus. Ninguém conhece o Pai ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, porque o Filho sai da intimidade do Pai e nos revela o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então aqui nós chegamos nessa resposta que Jesus nos revelou. Eu conheço mesmo, é o Deus revelado por Jesus, desde o seu nascimento, sua vida pública, sua entrega na cruz, sua ressurreição. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Que Deus Jesus nos revela. Nós temos que debruçar no Evangelho para conhecer esse Deus revelado por Jesus. Esse Deus que fala hoje através de Jesus. Esse Deus que é anunciado no Antigo Testamento, lá como promessa e profecia, em Jesus uma realização plena. Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. Esse Deus, olhamos para Jesus, o que vemos em Jesus? Que Deus Jesus está nos revelando? Desde o seu nascimento, sua vida pública, como Jesus viveu, como Jesus tratou as pessoas, as escolhas feitas por Jesus. Que Deus nós vemos nele? É um Deus tirânico? É um Deus que pisa nas pessoas? É um Deus que julga as pessoas? É um Deus que condena as pessoas? É um Deus que exclui as pessoas? É um Deus de preconceito? É um Deus de discriminação? Não, não. O Deus de Jesus, Ele é misericórdia, Ele é piedade. O Deus de Jesus é amor, é paciência e compaixão. Se nós conhecemos esse Deus e aproximamos dele, o que sai de nós? João vai dizer, o que mostra se conhecemos a Deus é o que sai de nós. E se aquilo que sai de nós não revela Deus, Deus não está em nós. De nós tem saído misericórdia e piedade para as pessoas.
De nós tem saído amor, paciência e compaixão? Ou estamos vivendo nesse mundo agressivo e violento? Do toma lá, dá cá, da lei do mais forte, em que deliberadamente as pessoas passam por cima umas das outras, sempre com bons argumentos, com boas justificativas, fruto da sua soberba e da sua arrogância. Mas o nosso Deus é misericórdia, é piedade, Ele é amor, Ele é paciência, Ele é compaixão. Se Ele mora em nós, como diz Paulo na segunda leitura, se o Espírito dele está em nós, é o que deve sair de nós e não as expressões do mundo. E aí Jesus, e aqui a igreja deve se sentir neste lugar, porque a igreja, como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus vem do Pai e nos revela o Pai. Jesus volta para o Pai, deixa a igreja no mundo para anunciá-lo e para ajudar as pessoas a crescer nesse conhecimento do Pai por Ele revelado. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos. Tem muita gente gemendo à nossa volta. No Apocalipse fala dos ais, e nos profetas também tem. Tem muita gente dizendo ai à nossa volta. O que significa o ai dessas pessoas para nós? Eu estou com dor. Eu estou sofrendo. Ai. Não sejamos uma religião indiferente de quem está na dor e no sofrimento. Que a nossa volta clama e talvez um forte brado. Ai, não suporto mais. E o Salmo termina dizendo mais embaixo, mais ao final, Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Não vamos julgar demais quem vacila, não. Pondo uma medida pesada demais sobre ele. Vamos ajudá-lo a reorganizar a sua vida. Isso é melhor do que julgar e condenar. Ele levanta todo aquele que tombou. Não vamos pisar sobre quem está caído, não. Vamos estender a mão para ajudá-lo a levantar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mais mansidão, mais humildade no coração. E vós encontrareis descansos, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Religião que põe condenação demais nas pessoas, jugo pesado, não é cristã. Religião que põe peso demais no ombro das pessoas, que elas não são capazes de suportar, não é cristã. Não é de Jesus Cristo. Não é do Pai que Jesus nos revelou. Sejamos a igreja que nasceu de Cristo e vive em Cristo e vive segundo o Evangelho que é Cristo. Assim seja.